Bom, se na aula passada a gente aprendeu a abrir perguntas criativas, hoje nós vamos dar um passo além, tá? E eu diria que é onde a maioria das ideias morrem, porque é quando você tem a ideia e ela parece muito, né, fora do normal, e o que acontece? Você bloqueia ela, se diz, não, isso não pode. Então, vamos lá. Então, meus queridos, isso já aconteceu com você? Você tem uma ideia e aí parece genial. Aí no momento seguinte você começa assim, isso aqui parece meio bobo. Ah, isso aqui já foi feito. Eu não sei como é que eu vou desenvolver isso. Deixa eu jogar fora. Eu sempre falo, nunca jogue nada fora, né, na escrita. Mas tem gente que joga fora. Pega o caderno, joga fora. Daí anos depois, eu tinha uma ideia legal, mas eu joguei fora. Então, é isso que acontece. É um sinal de autocensura. O nosso cérebro está treinado para ter segurança, para ter regularidade, previsibilidade, familiaridade. E quando isso não acontece, ele fala: opa, aqui não pode, aqui não pode. Isso aqui está errado, isso aqui está ruim, isso aqui está estranho, está fora do padrão. Você não deve seguir por esse caminho. É isso que o nosso cérebro faz, porque na verdade ele está tentando nos proteger, porque quando a gente realmente está em perigo, ele nos avisa, né, que a gente está em perigo. Mas esse não é um perigo real. Esse é um perigo que a gente usa na nossa escrita. Então a gente tem que, né, dizer, olha, não, isso aqui vai ser utilizado. Eu vou, né, trabalhar nisso. E aí, como é que você faz? Você tem que permitir essas ideias que, entre aspas, são ruins, são absurdas, né, para que você comece a pensar fora da caixa, fora da casinha. Você comece a trazer isso para fora, mas você comece a validar. Porque se lá no exercício anterior, da aula anterior, você fez as frases com esse si e tudo mais, e surgiram coisas muito diferentes, mas se chegar nessa etapa agora, você diz: "Não, isso aqui é um absurdo, ninguém faz isso". Não, um rato, como é que eu vou escrever a história de um rato que cozinha? Absurdo, não tem como. Então, aqui é que você tem que começar a resistir. Essa aula aqui é muito simples, não tem um grande conteúdo. Ela é simplesmente para você, né, aprender, para você perceber que você precisa resistir quando o seu cérebro, você mesmo, é uma luta interna, né? O seu cérebro diz que isso está errado, isso não pode. Então, eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, alguns acho que todos, todos eles são do nosso clube Ler para Escrever. Então, tem o Totolino, um livro do Alexandre Soares Silva, que é uma mistura de absurdo com humor, porque ele cria algo único. Ele cria, nesse romance, ele tem um coelho antropomórfico que tenta sobreviver às intrigas e aos jogos de poder da alta sociedade. Quer dizer, ele usa humor ácido, surreal, falando as verdades aqui no meio, uma coisa que parece nonsense, parece absurda, mas Sandro, tá errado, tá certo escrever assim? Muitas vezes as pessoas perguntam, não tem certo, não tem errado, tem o que funciona. Então esse é o momento de fazer esse absurdo, entre aspas, funcionar, né? É para isso que serve. Aí temos o Sussurro das Trevas, do Lovecraft. O medo do desconhecido pulsa em cada linha, mesmo sem explicação direta. É a história de um professor que troca cartas com um estudioso de fenômenos alienígenas, mergulhando num terror que mistura ciência e mito. Olha, né, olha a confusão aí que está misturada. Mas ele dá conta, e é um clássico esse livro, né? Ele dá conta de resolver isso e nos traz uma história muito bem escrita. E depois nós temos Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Mestre. O banal, quando o banal vira extraordinário. Sabe aquela coisinha que é tão simples que ninguém dá bola? Então, o autor transforma isso em extraordinário, que é ele está em prisão domiciliar, confinado ao próprio quarto. E aí ele transforma cada objeto e espaço em um universo filosófico e poético, né? Ele transforma um mundo que aparentemente não tinha nada demais nesse quarto, e a partir disso ele constrói toda uma narrativa.
Então veja que nenhuma dessas obras nasceu perfeita na primeira linha. Elas nasceram do jogo, do risco, da permissão para explorar. Você arrisca. Será que vai dar certo? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Eh, e aí, muitas vezes, as pessoas conseguem. Por quê? Porque investem, porque justamente conseguem levar isso adiante. E aí tem mais um assunto aqui que eu acho extremamente importante, que é uma ferramenta, na verdade, né? Que é a ferramenta da restrição criativa. Então, o que que significa isso? Você pode, na sua escrita, né, nesse levantamento, nessa validação, usar limites para empurrar sua mente ainda mais longe. Então, parece paradoxal, mas quando você dá uma restrição criativa, a sua mente é obrigada a sair do óbvio. Quer um exemplo? É a própria história do cômodo, né? Uma história de um cômodo só. Como é que você escreve isso? Bom, aí eu tenho que transformar os elementos que estão, porque eu não tenho outra opção, eu não tenho outras coisas além do que está dentro desse quarto. Eu preciso usar as coisas que estão aqui como elementos, né? E que vão gerar ações e tudo mais. Nós temos um exemplo do alienista, do Machado de Assis. Ele restringe a ação a uma pequena cidade. E ali ele destrincha poder, loucura, vaidade, orgulho. Então tá tudo ali, não é fora dali, tem que acontecer ali dentro. No livro da Virginia Woolf, o Flush, que a gente também estudou, um livro inteiro contado pela perspectiva de um cão. Então veja a limitação, né, que a autora usa e virou uma obra-prima. Então assim, por que que eu já falei aqui, né? Deixa eu avançar aqui no exemplo. Do Flush, do Médico e o Monstro, Cirano de Pedra, então tem segredo, tem memória, tem vários exemplos. Mas por que é que a restrição funciona? Ela funciona porque ela foca a atenção, ela traz, né? Você tem esse ambiente gigantesco, mas não, quando você restringe, começa restringindo, você foca, você concentra uma coisa só. E isso obriga você a ser criativo, inventivo, porque você tem um espaço menor, você tem coisas que você não pode abordar. Isso também gera uma tensão criativa, e vai fazer você justamente controlar esses limites. Então, os bons escritores, eles não têm medo de limitar o campo, eles sabem que é dali que nascem essas soluções surpreendentes. Então, se você nunca pensou em limitar o seu campo de atuação na escrita, pense nisso, tá? E agora a gente vai fazer exercícios também em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Escolha uma restrição, tá? Escolha uma restrição para aplicar. Pode ser um único ambiente, um narrador não convencional, pode ser um objeto, um animal, uma criança, um diálogo inteiro sem usar um verbo, por exemplo, né? Você pode restringir uma forma de escrita e assim por diante. E aí, com isso, depois de escolher a restrição, você escreve uma micro-história com esse limite. Veja, né? No máximo uma página aí para você exercitar esse limite. Veja como é que você se sai. E aí depois, por último, reflita sobre as suas soluções que você utilizou, né? Se foram inesperadas, se você normalmente faria isso, ou se a restrição permitiu você explorar de uma forma diferente, né? E como é que você se sentiu em relação a isso. Bom, gente, libertar suas ideias não significa apenas fluir, mas é brincar com as formas, com a sua própria mente, experimentar. E a gente pode se permitir a errar, a gente pode a inventar coisas novas. Então, você não precisa estar preso às formas atuais. E na próxima aula, a gente vai falar sobre as emoções como um combustível criativo. Te espero lá.